voltamos com mais um Sintonia. E assim como recentemente nós trouxemos aqui uma palestrante falando de superação, como virar o jogo, eu vou continuar nessa linha, não que eu seja feminista, não é nada disso, apenas eu trago mulheres aqui que têm o que dizer. E o que eu trago hoje, ela tem muito o que dizer, o currículo dela é vastíssimo e nesse momento ela vai dar o seu boa tarde aos nossos internautas. Joyce. Olá, tudo bem? O meu nome é Joyce Moisés e eu tô aqui para um papo delicioso, promete, hein? Ela tem uma coisa que eu adoro, ela escreve livros e eu tive o prazer de ir no lançamento do último livro dela, já devorei o livro, inclusive pus aqui coisas que eu anotei sobre o livro, e ela vai falar sobre mulheres modernas e dilemas modernos. Antes que eu comece o nosso bate-papo, que é para isso que a gente vem aqui, Joyce, é um bate-papo, tá ao vivo, se tiver qualquer assim deslize, tá ao vivo, vocês vão entender. Lamento que é uma entrevista orgânica, Exato, né? Tá na moda falar isso orgânico. agora. Agora usa falar isso. Vida orgânica, entrevista Tudo. orgânica, quer dizer... Reengenharia, orgânica, empreendedorismo, o que mais? Tem alguns termos que, nossa senhora! Pois é, a gente tá aprendendo. Eu queria agradecer que eu fiz aniversário semana passada. Então eu já tive vários almoços, jantares e tal, e hoje duas amigas foram à minha casa e aquela sincronia. A cor que eu mais amo é amarelo. As duas estavam vestindo amarelo. A Luciane Zilmer e a Soraya Libner. E me trouxeram flores amarelas. E olha só, gente, o que eu ganhei. Isso aqui é Murano. Ah, que lindo. Então eu queria agradecer essas minhas amigas, já tive um começo de dia maravilhoso. E eu costumo dizer que o dia de hoje é melhor que o de ontem. E o de amanhã, com certeza, será melhor que o de hoje. Comece a praticar esse mantra e a sua vida pode sorrir. Porque reclamação a gente está ouvindo muito, né? Joyce, posso falar um pouquinho de você? Pode, claro. Ela escreveu esse livro, Temas Mulheres Modernas e Dilemas Modernos, e ela é focada em comportamento, carreiras e negócios, escritora, palestrante e consultora de temas femininos. Tudo de bom para o meu programa Sintonia, porque eu tenho certeza quantas mulheres vão se beneficiar do que você vai dizer hoje. Ela só trabalhou 25 anos da Editora Abril, no mundo corporativo, que nós vamos falar disso também, e coordenou projetos multimídia do Núcleo Feminino, da revista Cláudia, Nova Cosmopolitan, assim fala? Cosmopolitan. Nova Cosmopolitan. Só no Brasil chamava Nova. Ah, tá. Mas agora assumiu o nome Cosmopolitan. No mundo inteiro a revista chama Cosmopolitan. Então eu acertei. Acertou. Eu ia falar Cosmopolitan, não ia dar certo, né? Ela é sócia e diretora da primeira edição setorial, que produz análises setoriais para o jornal Valor Econômico. Só isso, o Valor Econômico tá bem cotado, né? E ela já escreveu 2 livros que daqui a pouco a gente vai falar. Muito bom. Me conta como é que foi essa sua vida no corporativo e o que a levou a ter a sua própria empresa depois de 25 anos tendo férias pagas. Pois é, a vida muda muito, não é? É interessante o seguinte, eu comecei a trabalhar com 14 anos. 14 anos eu dançava balé e minha mãe foi numa escola de balé e arrumou um emprego para mim. Com 14 anos. Nossa, que eu fui dar a minha primeira aula, eram mulheres enormes, né? Pra mim, perto de mim, eu me sentia menorzinha, eu fui me esconder na sauna, né? No dia da primeira aula, levei os exercícios todos num papelzinho, né? Hoje eu fico pensando, e a minha vida de trabalho começou ali com 14 anos. Dali eu paguei meu colegial, dali eu paguei minha faculdade, sempre adorei dançar. E escolhi fazer faculdade de jornalismo porque eu queria trabalhar no Jornal Nacional, né? Ah, só? Só isso. Mas aí durante a faculdade eu fui me apaixonando pelo jornalismo impresso, pelo escrever, pela escolha das palavras, né? E quando acabei a faculdade de jornalismo tive que escolher a carreira de bailarina ou de jornalista. Uma é bem mais, como dizer, acaba antes, perene não é nenhuma, mas uma acaba antes, né? E na época, né, isso a gente tá falando em 85, né, você não tinha muita oportunidade como bailarina, não tinham nem os musicais que existem hoje. É verdade. Né? Então, aí mesmo gostando de dançar, eu também era apaixonada pelo jornalismo. Eu saí da faculdade em dezembro, em janeiro eu entrei na Editora Abril, fiz um curso, né, o que hoje chama de curso de trainee, né? Um curso, né, eles aproveitavam alguns alunos bacanas das faculdades e dali eu fui para a Cláudia ser repórter de beleza.
Que era uma super revista e ainda é, né? Ainda é. Mas aí eu assisti uma palestra da Fátima Ali, que dirigia a Nova na época, e fiquei encantada. A Fátima era daquelas mulheres que... Você baba. Exatamente. Muito forte, muito determinada. E aí eu quis ir pra Nova, acabei fazendo carreira na Nova, comecei a respondendo cartas, abrindo 6.000 cartas de leitoras. Mesmo? Então vendo aqueles anseios das mulheres em 87. E um dos anseios das mulheres é como eu começo a trabalhar. Como eu convenço meu marido de que eu posso trabalhar. Então, quer dizer, eu acompanhei muito essa época da mulher começando a entrar no mercado de trabalho e fazendo perguntas do tipo, como é que eu me porto numa entrevista de emprego? No início, querendo ideias de emprego de meio período, são expressões que não se fala mais hoje, emprego de meio período, ninguém sai procurando emprego de meio período. Né? E hoje já se sabe como é que se comporta numa entrevista de emprego. Sem dúvida. Mas naquela época, como é que eu me visto, o que é que eu falo, as perguntas capciosas. Então eu venho desse histórico nas revistas femininas e acompanhando a evolução dessa mulher na vida pessoal e na carreira. E quanto a vida pessoal se transformou por causa do lado da carreira. Né? Porque o lado da carreira trouxe independência financeira e trouxe independência emocional. Ela se libertou muito, a mulher, Ela se libertou muito, então ela já não ela tem o precisava dinheiro mais. dela. Eu tenho até uma frase, se você me permite, da Patrícia Molino, da KPMG, que a gente foi ver uma palestra dela. Ela diz assim: mulher que não paga suas contas não define o seu destino. É verdade. E não é verdade. A minha mãe, por exemplo, nunca trabalhou. Não sei se a sua mãe trabalhou fora. Mas hoje em dia, a mulher quer ter o seu papel. Vai pedir dinheiro para fazer a manicure? Hello, né? Então, e de lá pra cá se continuou. A questão é, aí a gente vem caminhando com as gerações. Então, eu sou daquela geração que a mãe dizia, você tem que ter profissão, você tem que trabalhar tanto, que você vê que minha mãe me arrumou um emprego com 14 anos. Você tem que ter profissão, você tem que trabalhar, você não pode depender de homem. Quer dizer, essas mulheres que hoje são da minha geração, que estão por volta dos 40, 50 anos, cresceram escutando isso e foram com tudo pro mercado de trabalho. E tiveram que empurrar a porta, falar grosso, se impor, bater na mesa, né? Conseguir algumas coisas a fórceps, né? E mostrar que tinha talento. Hoje já é diferente. Hoje o pêndulo que foi para um extremo, ele já começa a voltar um pouco procurando o equilíbrio, o meio termo, eu ter carreira, ter independência financeira, isso já é dado. Não tem como tirar, né? Já é. O trabalho é o eixo, o trabalho é a base, né? Eu estava dando uma entrevista recentemente e eu usei uma imagem que eu acho que expressa bem. No passado, essa mulher não tinha o chão. Ela estava pendurada na árvore do pai e aí ela pulava para a árvore de um marido. E não tinha o chão. O chão que tem hoje é o trabalho, é a independência financeira, é a independência essa metáfora emocional. é sua? Assim, eu pra facilitar, né, eu estava sendo entrevistada por uma menina muito jovem, e eu falei, como é que eu faço para ela entender uma realidade que ela não viveu, né? E então eu usei essa metáfora. Então agora ela tem essa base, ela tem esse chão e ela escolhe casar se ela quiser e ter filho se ela quiser, não é? E também ela escolhe hoje, se ela quiser batalhar para ser presidente de empresa, ou empreender, ou não, ou ir até um cargo de gerência, ela também escolhe de que jeito ela quer a vida profissional e ela também conseguiu bastante autonomia para peitar o parceiro que vai falar, não, você não vai trabalhar. E o que eu percebo, por exemplo, a Amanda, minha assistente, ela tem 19 para 20 anos, já está lá de assistente, já está aprendendo. Então as meninas, as moças de faculdade hoje, já tem um firme propósito, elas vão se casar depois dos 30, se é o caso. Provavelmente ela vai namorar uma pessoa que já cresceu numa casa com a mãe trabalhando também. E vai aceitar melhor. Então quer dizer, quanto mais jovem, a realidade já é mais natural. Mostra o seu livro, esse último, esse azul aí. O outro eu não tenho. Vou ganhar um desse, não? Vai ganhar. Tá. Então, esse eu escrevi em 2011, né? E a ler aqui, ó. Chama Mulheres de Sucesso Querem Poder.
3 pontinhos, amar. É a brincadeira do poder como poder substantivo, mas o poder como verbo também. Ela quer poder muitas coisas. Sim, e não perdendo a sensibilidade, que é o amar, né? É, exatamente. E aí a gente fala muito dessas escolhas, do que você tá querendo. E eu faço uma reflexão no livro para que ela pense se lá na frente, com o que ela tá querendo, ela imagina que ela vai estar feliz. Porque eu tô vendo muitas jovens colocando todas as fichas na carreira. Lá na frente ela vai estar feliz se ela só construir carreira. É livre-arbítrio, ela tem todo o direito. Mas eu provoco a reflexão do se ela não construiu mais nada além da carreira lá na frente, ela vai estar feliz. Vai ter uma lacuna, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu imagino. Se você falasse pra mim, você não vai ter filhos, pra mim era fundamental ter filho, ter uma família trabalhando. Eu acho que as coisas se completam, né? E aí, nesse segundo livro, que a gente lançou faz 2 semanas, e ele já tá fresquinho. Gente, é um furo, hein? A já tá aqui hoje. A gente lançou esse mês, né? E a gente tá começando a divulgação. O que aconteceu? O Cláudio, que é um ex-executivo que se tornou dono de casa, para apoiar a esposa que está crescendo na carreira, que nem foguete. E na Europa, né? Foi expatriada, a família foi expatriada, eles moraram em Singapura, nos Estados Unidos, e hoje em dia estão na França. Para isso ele abriu a mão da carreira dele, eles têm uma filha pequena, ele faz tudo todo. Ele faz, agora ele fala, eu não gosto de fazer trabalho de casa, não acho gostoso, mas eu faço. Ele cozinha, leva filho pra escola. Faz tudo isso. E nas horas vagas ele começou a escrever livros. Ele escreveu o primeiro livro, O Macho do Século XXI, e eu escrevi esse. Ele leu o meu, eu li o dele. A gente achou que tinham ideias complementares e deu a vontade de fazer esse segundo livro juntos. Porque nós dois acreditamos que neste momento atual que a mulher está vivendo, ela tem dilemas que vão ser mais facilmente administrados, discutidos, resolvidos, se trouxer o homem para participar também. Então, nesse livro, a gente procurou dar uma visão feminina e uma visão masculina de vários dilemas. Bacana, eu já li o livro, tá, gente? Recomendo. E você lê esse livro assim em 2 dias. Exatamente. Fica tão interessante, parece que vem e veste, você tá precisando ouvir aquilo. Pra mim foi bárbaro, viu? E, inclusive, assim, a gente tinha muita afinidade na linguagem. Você vê que a gente é muito parecido falando. E uma coisa que eu acho, assim, eu sou suspeita pra falar, mas que eu gosto muito nesse livro é o seguinte. Tem muita gente que fala na teoria. E aqui a gente fala na prática. E aqui a gente expõe a nossa vida. Certo. Isso não é todo mundo que faz. Sem dúvida. E tanto eu faço, como ele faz também. Né? É muito interessante ele abrir no livro, por exemplo, que por mais que ele estivesse convencido de que o melhor para aquele casamento, para aquela família, era ele abrir mão da carreira dele, cuidar da casa e da filha, já que ela estava crescendo e ela profissionalmente ela tem todo o direito disso. Sim. Teve uma viagem que ela fez que ele sofreu, que ele queria ter feito. E ele não foi junto? Não, porque era uma viagem de trabalho dela. Tá, e ele ficou com a criança e ela ele foi. Ficou com a casa, com a louça, com a criança e ele sofreu, porque era para um país que ele sonhava conhecer. Nossa, né? É um dilema, hein? É um dilema. E quando ela voltou, ele pensou, que ele conta aqui no livro, né? Ele falou, ela precisava saber que eu sofri antes do livro, não podia ler no livro. É certo. E a gente numa sexta-feira à noite tomou um vinho e eu contei pra ela. Olha que interessante. Sabe? Senão ela ia ficar surpresa de ver a cena lá e ela não tinha percebido. Então coisas assim de abrir o coração, como eu falo também, né? Num dos dilemas eu falo, às vezes eu tô no computador, né? Porque eu fico eternamente no computador, fazendo livro, fazendo matéria, faço reportagens ainda como jornalista, fazendo estudos, eu faço algumas lapidações de site para algumas pessoas, eu faço um monte de coisa que envolve conteúdo. Sim. Então eu vivo ali no computador. Aí às vezes, 7 e pouco da noite, meu marido chega com 2 taças de vinho. Nossa, que romântico! Mas no primeiro minuto, eu penso assim, ele não entende que eu tô trabalhando? Jura? Ele não tá vendo que eu tô aqui lotada de coisa pra fazer? E no primeiro minuto eu penso isso. E no segundo? No segundo eu penso, Joyce, tô
todo dia você tá assim. Todo dia você tá lotada de coisa pra fazer. Todo dia. Você chega às 7h30 da noite, você conseguiu fazer metade do que você queria. Ficou devendo. Né? Então, se ele não fizer isso, vocês nunca vão parar pra tomar um vinho. Nossa, bacana, hein? E no terceiro minuto, eu penso, ainda bem que ele vem com essa taça de vinho pra me lembrar que, Joyce, hoje, não é todo dia que ele chega com a taça de vinho. Sim, mas quando chegar, abraça. Mas quando ele chegar, é um dia, dá pra eu parar de trabalhar e tomar o vinho com ele e prestar um pouco atenção em nós dois. Ah, que bacana. Né? Então são essas coisas da nossa vida que são reais, que a gente coloca no livro. Isso é difícil você ver. As pessoas falam muito de todas essas questões da mulher na teoria. Nós estávamos comentando lá embaixo, né, que a mulher acha que se ela começar a trabalhar, ela não vai poder ter filhos. Ou se ela tem filho, ela pede demissão. E não é bem assim, né? Há como se administrar a carreira. Você sabe que tem um livro que chama-se Minha Mãe é um Negócio? Eu vou trazer aqui as meninas. Saiu até numa reportagem da Globo. Você acompanhou? E assim, muitas mulheres do mundo corporativo acabam empreendendo em alguma atividade para que possam ficar perto dos filhos. Também é uma alternativa. Com um detalhe, conta pra lá. O que acontece é o seguinte. Eu penso que é legal a mulher estar em várias frentes. Então, se todas as mulheres também, para conciliar com o filho, saem do corporativo e vêm empreender, é ruim para nós, porque é importante ter mulheres no corporativo. Ocupando espaço, né? Criando produtos e serviços nas grandes empresas para nós. É legal a gente ter representação dentro da política, é legal ter representação dentro das empresas grandes, médias, pequenas, e é muito bacana ter mulheres dentro do empreendedorismo. E equiparar salários também, né? Exatamente. Agora, o que está acontecendo, e quando eu faço palestra nas empresas, eu procuro reforçar isso, é que as empresas não percam seus talentos. Porque o que acontece é que muitas empresas, e o sistema de trabalho, o moedor de carne, né? Não está sendo amigável para as mulheres. E às vezes elas se veem sem saída, achando que para conseguir conciliar trabalho e maternidade e relacionamento amoroso, só empreendendo. E aí o empreendedorismo feminino crescendo bastante. Sim, veio aqui a presidente da Associação Brasileira de Franchise, 52% está na mão crescendo muito. E é legal que a gente tenha mulheres empreendendo, mas tenha mulheres nas empresas também. Tenha mulher em todos os espaços, não é? É bom para as mulheres e é bom para nós. Sem bom dúvida. para nós todos. Porque a gente não pode se acomodar. Eu já vi muita mulher que, por causa do nascimento dos filhos, acabou abrindo mão do trabalho, aí os anos se passaram, os filhos cresceram, já não precisam mais da mãe, e ela olha e fala assim, e agora? Já saiu do mercado, né, Joyce? Exatamente. Passam 10 anos você fora do mercado, você já não é um nome, eles estão sempre procurando. Mas também quero animar as mulheres caso isso aconteça. Porque eu conto no livro a história da minha mãe. Isso. Eu conto no livro a história da minha mãe, né? No primeiro livro eu não conto, eu conto no segundo, a história da minha mãe. Porque minha mãe e meu pai são dentistas, acabaram a faculdade, montaram consultório, eu nasci, quem parou de trabalhar? Minha mãe. Né? E ele continua. Mas você vê, naquela época, né, eu nasci em 65. Tá. Aí você é jovem, não? Nem vou contar quando que eu nasci. Então, e a minha mãe parou de trabalhar. Quando eu tinha 15 anos, e depois disso nasceram meus 2 irmãos, mas a gente já estava se virando melhor, ela foi fazer trabalho voluntário como dentista, e daí ela retomou, e ela virou isso com 40 anos ela retomou, e ela virou uma grande dentista na época, especializada em pacientes especiais, especialmente crianças, autistas, síndrome de Down, com paralisia. Nossa, que numa época em que não tinha a especialização nas faculdades, né? Os dentistas aprendiam na prática. Tá. E ela palestrou em congresso. Então eu fico pensando, se talvez meu pai tivesse parado de trabalhar quando eu nasci, não minha mãe, talvez a nossa família tivesse ido muito mais longe profissionalmente. Porque se a minha mãe parou com 25 anos, voltou com 40. E conseguiu tudo isso? E conquistou um sucesso enorme, né?
E aliou muito o que acontece hoje em dia, que é aliar o seu trabalho com causas. Né? Cada vez mais, né? É você ganhar dinheiro, é você ganhar status, é você ter sucesso e fazer um bem. Um engajamento, né? Um engajamento. Então, quer dizer, ela já fez isso naquela época, né? Então, sempre é tempo. Né? Sempre é tempo, e acho que a mulher deve exercitar seus talentos. Agora ela tem livre-arbítrio, menos pressão, né? Hoje em dia, para escolher o que ela quer, o que vai fazê-la feliz. Vê se você concorda com essa premissa. Às vezes a gente se imagina, por exemplo, você foi bailarina, quantas vezes deve ter passado na sua cabeça que você queria dançar, ser famosa? Eu cresci com a ideia que eu seria uma bailarina famosa. Com 6 anos eu dancei na TV Tupi, que hoje tem gente que nem sabe o que é TV Tupi, e eu queria só isso. Então você cria um propósito que você acha que é aquele que vai te fazer feliz. No entanto, meu pai comprou um piano quando eu nasci. E quiseram que eu fosse lá estudar piano, que eu detestava. Eu não gostava de piano, eu queria ser lixeira na rua e não queria estudar piano. Mas a minha mãe falava, filha, estuda meia hora que um dia você vai me agradecer. Pois eu parei 20 anos depois que eu entreguei o diploma. Falei, não quero piano, eu vou tocar guitarra, eu queria casar com o Roberto Carlos. Não deu certo, mas eu fui lá fazer minhas coisas, fui dançar balé pela Joyce Balé. Olha, eu fiz muito Joyce Balé. É mesmo? Acho que a gente pode ter se cruzado. Lá na Oscar Freire. Isso! É, muito Joyce Balé. Olha, a gente cruzou aí antes. Capaz. Aí, passaram-se 20 anos, eu comecei com artrite, uma certa depressão. Me mandaram voltar a tocar piano. Eu fui na mão do Zimbo Trio. Lembra do Zimbo Trio? Lembro. É. E aí eu recebi o convite para ser pianista. E hoje eu amo ser pianista. Você percebe que aquilo que eu imaginei que era o melhor para mim, que era o meu sonho, foi cair exatamente naquilo que eu não gostava. Então essa análise preliminar, quando você tem um desejo, por isso que eu falo que é muito cedo para se decidir uma carreira, né? Com 19, 20 anos. Porque vai dar tanta volta... Você vai acabar fazendo algo que você nem imaginava. Como agora. Ah, com certeza. Por isso que o importante, aí é isso que eu estou tentando ensinar para o meu filho, é de se abrir. De se abrir para oportunidades, de experimentar. Porque como você vai dizer uma coisa que você não gosta sem nem tentar. Sem tentar. Né? Não dá pra e você põe ele para lavar louça? Arrumar a cama dele? Eu ponho ele para lavar louça. Gente, isso é importantíssimo, porque hoje o marido divide as tarefas, né? Isso eu puxo bastante a orelha quando eu faço palestras para as mulheres. Eu falo, você quer que o homem no mercado de trabalho respeite a mulher? Começa a treinar isso com seu filho e respeite ela profissionalmente, né? Não só respeitando como ser humano, mas respeite quando fique quieto quando ela tá dando uma ideia, né? Que às vezes tem mulheres que tem que bater na mesa para ser ouvida, né? Então, pra gente ensinar isso, a gente tem que começar nos meninos. Em casa, né? Tem que começar nos meninos. Interessante, meu filho foi assistir esse filme novo aí do Batman, com o Superman, né? E eu falei pra ele, Gui, eu acho que eu li alguma matéria falando que quem define o jogo é a Mulher Maravilha. Aí ele falou pra mim, você deve ter lido isso em algum blog feminista. Olha que esperto. Não é bem assim. Ele sabe que eu sou atenta. Eu falo, olha, você vai assistir, depois do filme eu perguntei. Você é uma feminista assumida? Olha, essa palavra feminismo cria muitas polêmicas, né? Cria muitas polêmicas. Para quem entende feminismo como promover diversidade de gêneros, é o que eu faço. Eu promovo a diversidade de gêneros. Que é muito importante esse engajamento. Eu acho que é bacana ter homens e mulheres, ter talentos femininos, talentos masculinos. Eu acho que é legal, até porque eu tenho um filho homem, né? E quero que ele também tenha uma vida bacana, mas uma vida bacana sem subjugar a mulher, né? E aí, pra isso, né, você falou do aspirador, eu passo o aspirador no resto da casa e deixo o aspirador na porta do quarto dele. Sério? E ele vai lá e passa? Aí, o que tem que aprender é o seguinte, ele às vezes não vai imediatamente não, às vezes aquele aspirador fica 3 horas na porta do quarto dele. Mas eu tenho que ficar zen, respirar fundo, porque qual é a tentação da mulher? Ela deixa 5 minutos, o aspirador, ele não passou, ela vai lá e passa. Porque a gente tá muito acelerado, a gente tá 200 por hora. Você consegue não? A gente pega e faz.
Então, respira fundo, fica zen e deixa. Porque se você deixar 5 minutos, se você for lá e faz... Ele nunca mais vai fazer. Ele nunca mais vai fazer. Então, fica lá, às vezes demora 3 horas, porque ele tá no computador, porque ele tá dormindo, porque ele demora meia hora pra trocar uma roupa, né? Aí eu fico zen e uma hora ele pega o aspirador e passa. Tem uma passagem de um palestrante que eu não vou me lembrar o nome, mas é hilário. Porque assim, numa empresa, se a mulher vê que a faxineira contratada não tá varrendo direito, ela vai lá, varre e mostra, olha, desse jeito. Se passa o executivo, viu que não está sendo bem varrido, o que ele faz? Quem que contratou, troca de empresa, ele não vai pegar na vassoura. Porque parece que é um tabu o homem acabar fazendo todo esse trabalho, né? Já que você está falando de casa, de dividir as tarefas com os filhos, de dividir com o marido, aliás, lá em casa, quem cozinha, quando precisa fazer uma coisa diferente, é o meu marido. Eu não pego nem água na geladeira. Eu não sei fazer café. Você não sabe, então eu te ensino. Eu não sei fazer. Coisa que eu assim, pela lógica eu sei que vai água, pó. Sim, mas como na minha casa quem faz é ele, que ele gosta de café e ele sempre fez o café, e meu pai fazia o café, ele faz o café. Então eu não sei as quantidades certas de açúcar. Um dia sai fraco, um dia sai... não faço. Em compensação, ele não gosta de dirigir. Então, dirige. Então a motorista sou eu. Agora é engraçado, né? Que de vez em quando, às vezes quando eu tô brava com ele, aí quando eu tô brava com ele, aí quando chega na garagem do prédio, vão os dois pro banco do motor. Que daí você não quer dirigir pra ele. Então eu vou te oferecer uma música, chama-se Casinha Branca. Vamos pedir lá pra nossa técnica, com a banda Ghost, porque aqui não cabe a minha banda de mulheres, Harmonia. E ela fala mesmo de uma casinha que a gente quer. Pode aumentar um pouco. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco.
Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Violão, eu queria tocar de novo. Tu fale. A minha entrevistada perguntou agora se é ao vivo, né? Que eu não toco violão, tentei aprender a tocar violão, mas eu sou canhota. Então pertence. Não, mas aí puseram violão, não puseram pro lado de canhota. E aí você se viu. Aí então, eu vou contar. Eu já percebi que nós temos muitas coisas em comum. Porque dançamos balé, não é? Uma outra coisa que você falou também, que coincide, temos o mesmo anseio pelas mulheres, e agora você acabou de falar do violão. Você está na frente de uma professora de violão que não é a melhor do mundo, mas que verdadeiramente pode fazer tocar. E vira as cordas, tá? É verdade, porque... Não é gostoso cantar? É, porque aí eu, na época, né, isso eu adolescente, o argumento era de que aí era importante eu aprender a tocar, que eu pudesse tocar em qualquer violão. Então, por isso não inverteu, mas aí eu tinha dificuldade de apertar aqui, né? Lógico, você não tem a coordenação. E isso não se deve fazer, né? Você sabe. Voltando aqui ao Mulheres Modernas e Dilemas Modernos, eu percebo que ela citou durante o livro 16 desses dilemas. Não vai dar pra gente falar dos 16. Quais seriam os mais importantes, Joyce? Vamos citar uns 3, 4. Olha, eu gosto muito do dilema ganho mais que o meu marido, porque se isso não está acontecendo agora, pode acontecer daqui a pouco, porque você vê as mulheres crescendo profissionalmente, a chance de acontecer. Então, eu acho importante falar disso, né? Essa relação com o dinheiro que mudou. Ele se sente inferiorizado, não sei o que acontece, os dois podem ganhar. Se um ganhar melhor, ótimo. Vai achar ruim do que? Pela minha experiência e até por tanta revista feminina e também pelo que acontece na minha casa, um caminho para conseguir ir quebrando isso é que o casal vá conversando sobre dinheiro como meio, não como fim. Se o dinheiro for meio para realizar um sonho, aí os dois vão juntar daqui, vão pôr daqui, não sei o que, isso começa a fluir, né? A fluir, porque é o que o Cláudio também fala, né? Que ele tem amigos que ainda um não sabe quanto o outro ganha. Eu vi ele comentar isso. Ou o cara ficou desempregado, ele aluga uma sala e fica fazendo de conta que ainda tá trabalhando. Não, isso eu achei surreal, né? E você vê que o livro do Gustavo Cerbasi fez tanto sucesso, porque o que ele fala? Casais enriquecem juntos, eu li né? também. Então, isso eu acho que é legal quando une o dinheiro, ele é um meio para algo. Aí eu acho que esse é um bom jeito do casal ir mudando essa relação com o dinheiro. Então eu gosto de falar disso. Qual outro? Um outro dilema que eu gosto do adiar a maternidade. Porque
eu tive que fazer FIV, tive que fazer fertilização assistida, porque eu tinha endometriose e não conseguia engravidar. Sim. Mas me preocupa muito vendo mulheres sadias, sem problema nenhum, e adiando. Pela carreira, né? Por causa da carreira. E algumas empresas até dando incentivos, como benefício indireto, de dar verba para congelar óvulo. Isso está existindo? Tá, eu trato disso no livro. Não. Agora, é muito importante deixar claro no livro que eu não sou contra nem a favor, não tem certo, não tem errado, mas é muito importante ter informação sobre isso. Informação. Que essa decisão do adiar, e às vezes até tendo incentivo da empresa, que tenha informação para você saber o que você está fazendo. Com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua vontade. Seu anseio, né? E com o seu anseio, se você tem um relacionamento, é o seu anseio e o dele. E do seu parceiro ou da sua parceira, né? Vamos ser democráticos. Vamos. Então, eu gosto muito de falar disso. Agora, é interessante ver, que eu também fico perguntando para as pessoas que estão lendo o livro, qual dilema te chamou mais atenção? E aí acho interessante que algumas jovens me disseram que o dilema, assim, que batendo o olho chamou bastante atenção falo muito em igualdade, mas eu não quero ter um marido em casa. Isso em revista feminina a gente já tratou muito, né? O Paulo Gaudêncio, que é um psicanalista que eu amo de paixão, né? Ele usa uma imagem que ele fala: a gente, no nosso processo de modernização, né, da gente ficar mais moderno, ficar mais contemporâneo, atualizar flexível, os valores, aquilo que a gente aprendeu, isso é um processo. E às vezes ele faz uma imagem da decoração falando o seguinte: às vezes a nossa sala, é como se a nossa sala, que é aberta para as pessoas, que a gente recebe visita, tivesse uma decoração super moderna. Tipo assim, móveis dos Gêmeos, né? Do Fernando Jäger, que eu adoro. Então a sua sala super moderna. Mas o seu quarto, que é intimidade, que pouca gente vai lá, que é o seu íntimo, ainda tivesse móveis Luiz XV, sabe? Móvel pé palito, e móveis... Porque a nossa cabeça, às vezes, a gente quer ser moderno, quer ser atual, contemporâneo. Na hora do vamos ver... Mas você carrega muito de um lado conservador, da sua cultura, daquilo que você aprendeu, de como era na sua casa com seu pai e sua mãe, das suas crenças limitantes. Então, essa questão eu acho muito bacana a igualdade de gênero, a mulher tem mais chance de crescer na carreira do que o homem, de repente o homem abre mão. Mas quando é na sua casa, às vezes você tem dificuldade de aceitar. É isso que o Cláudio fez, dele largar o emprego dele e ficar como dono de casa, é raro ainda, não é? Ainda é, por isso que esse dilema pegou. Só que isso pode acontecer na sua vida. Sim. Isso pode acontecer com você. E aí como é que você vai lidar com isso? Então a gente discute, e eu até falo que se você tiver um pouco de conflito sobre isso, se isso não descer tão redondo no início, você também não se martirizar. É um processo, você vai ter que lidar e você vai ter que rever seus conceitos. Tem uma adaptação. Aí, agora é bom se preparar, porque isso pode acontecer. Inclusive, para quem está criando meninos, a gente não imagina, né, que os nossos filhos de 16, 15, 17 anos, você imagina que ele vai ser um profissional de muito sucesso. É verdade. Você não imagina que ele vai ser dono de casa. Cuidando dos filhos. E pode ser que sim. Ué, até lá, né? A gente tem que estar conversando sobre isso pra gente ir modernizando, né? Então, eu detectei lá um dilema. Posso comentar? Claro. Num trecho do livro, eles dizem assim: o cara que está solteiro, ou a mulher solteira, jovem solteira, ela fica imaginando, nossa, como seria bom eu ter uma família, ter filhos, ter um ambiente, um lar. Então ela tem uma insatisfação. E o homem ou a mulher que estão casados há muitos anos, de repente fala: puxa, mas a minha vida de solteiro, como devia ser bom se eu tivesse aquela minha liberdade que eu já tive, de não ter todas essas incumbências dentro de casa. Esse é um verdadeiro dilema. O que é que está levando a essa total insatisfação? E se você tem uma receitinha para dar aos nossos internautas aqui? Não, esse dilema é muito interessante, porque é da nossa natureza humana a gente olhar aquilo que a gente está deixando de ter. A gente faz escolha toda hora, né?
Nossa, Hoje ele escolheu uma roupa para vir para cá, eu escolheu deixei vir por aqui, outra. né? Escolhi vir aqui, né? Escolhi fazer esse livro, escolher ter filho ou não, escolher ser jornalista ou bailarina. A gente faz escolher quem vai jantar. A gente faz escolha o tempo inteiro. E você vai ter algo e vai deixar de ter outro algo. E a gente tem uma tendência a ficar pensando no que a gente não tem. E a gente pode ser super feliz solteira. E a gente pode ser super feliz tendo um relacionamento, né? E aí são as escolhas. Por isso que o autoconhecimento ajuda a que você faça escolhas. Então é você conversar com você mesmo, você olhar, mas o que eu quero, como eu me sinto, e parar de olhar tanto ao redor. Que o outro tem, você não tem. Pra ajudar que você fique mais confiante com a escolha que você tá fazendo. Se voltar um pouco pra dentro, porque tem pressão da sociedade. Tem, muita pressão. Né? Tem pressão para você ter muito sucesso, por exemplo, e às vezes aquilo você vai perseguir uma coisa que nem aquilo que vai te deixar tão feliz. De repente trabalhar numa ONG vai te deixar mais feliz do que você tá fazendo. Vai deixar mais feliz do que sendo presidente de empresa, mas é mais bonito, é mais elogiado ser presidente de empresa, né? Então você tem essas pressões externas. Então você exercitar o autoconhecimento vai ajudar você a fazer escolhas. E também tem uma outra coisa que alivia, dá um alívio pra gente, que é o seguinte: nada é definitivo, não é? Sem dúvida. Nada a coisa mais certa que tem são as mudanças, né? Tudo muda. Então também, às vezes, a gente fica naquela coisa, ai, mas eu quero, que é outro dilema. Eu quero, mas eu tenho medo de mudar. Você muda, experimenta, e aí aquilo não deu certo, você muda de novo. Então isso dá um alívio, né? Não é pra tudo, né? Quando você tem um filho, não dá voltar atrás, você tem, né? Já foi. Mas em várias coisas. Outro ponto importante são as fantasias, que também acontece muito de você achar que você solteira, você vai sair com o Brad Pitt, né? Toda semana. Né? George Clooney, né? George Clooney, Brad Pitt, toda semana. Você vê umas fantasias, né? Eu tenho até um artigo que virou spam na internet, eu escrevi na época que eu tava na Nova pra revista Alfa, que fala que fidelidade é igual a churrasco de chuchu. Porque, isso? claro que é muito mais motivador, tanto pro homem como pra mulher, você sai toda semana com um bonitão e uma bonitona, não é? Mas você fica fiel por outros motivos, por outros ganhos, né? Sem dúvida. Então, se procurar lá, fidelidade é igual a churrasco de chuchu. Gostei desse tema aí. Você tava falando sobre a escolha, que a gente, da hora que acorda, da hora que vai dormir, escolhe. Isso coincide com o que está, por isso mais uma coisa que nós temos em comum. Quando eu faço palestra com a minha banda, eu falo de 3 pilares. O primeiro seria a liberdade. É inerente ao homem, só que a gente não exerce a liberdade como poderia, por conta da sociedade, das leis e tudo. A liberdade que você domina totalmente é do seu pensar. Então, pense coisas boas que você vai se sentir melhor. O outro que eu coloco é o compromisso. Porque se a pessoa é compromissada, ela já estabelece um modus vivendi que não vai decepcionar e não vai causar um caos, né? Porque se você pensa uma coisa, sente outra e age diferente, já está detonado esse compromisso. E o terceiro pilar, que é esse que você citou várias vezes, que é a escolha. A escolha é importantíssima, porque mesmo que você faça a melhor escolha numa determinada situação, você vai ter que ralar muito para fazer dar certo. Se você começa escolhendo errado, tem tudo para não dar certo. Então é o que eu coloco assim, pondera. Ganha o quê e perca o quê? É sempre escolher o lado que você vai ter mais ganho, porque em toda a situação que a gente estava comentando, Joyce, existem perdas e ganhos. Exatamente. E a escolha, outra coisa é deixar para o universo resolver, né? Exatamente. O universo trouxe para você um parceiro que tinha os mesmos anseios para escrever um livro que, nossa, isso aqui tem tudo para ser um best-seller e já sou sua fã, hein? Vamos lá. É uma pena porque o nosso tempo assim voa, mas você é um exemplo de mulher que ama a sua carreira e tem vida pessoal e familiar. Como é que você chegou nesse equilíbrio? Ou se é que chegou, né? Chegou? Você vai me dizer aqui. A gente tava conversando, né, que é como afinar o violão, né? Eu posso dizer, eu cheguei ao equilíbrio. Amanhã acontece um fato, desequilibra tudo de novo. Verdade. Né? Então, quer dizer, é uma coisa constante, você vai lidando com o que vai acontecendo e por isso que você
A liberdade é importante para você, em vez de você ficar reclamando como se a sua vida dependesse do externo, é você olhar para aquilo que você... sua essência, né? A sua essência é aquilo que depende de você, né? E usar essa liberdade para falar, não, eu vou por aqui, ou eu vou por ali. Então isso te dá mais fortaleza, porque você tá tendo domínio sobre o que você tá fazendo. Você é o seu senhor, né? Você tá comprometida com aquela escolha que você fez, também é importante, porque às vezes a sua escolha vai trazer partes difíceis. Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, você escolhe que você quer ser diretora numa corporação. Vai acontecer que vai ter reunião e escola de filho que você não vai conseguir. E aí vem a culpa, né? Mas aí você foi livre para escolher aquilo. Você está comprometida com aquilo que você escolheu. E você sabe que a escolha tem perdas e ganhos, né? Eu recentemente entrevistei a CEO de uma grande joalheria aqui no Brasil. E ela tinha um jantar à noite, e naquele dia tinha uma festinha da filha. A filha de 5 anos. Ela conversou com a filha, abraçou muito a filha, passou ou aquele dia, ou o dia seguinte com a filha, não sei o quê. E foi para o jantar importante de trabalho, entendeu? Sim. Então é você tentar aliviar a culpa. Então, quer dizer, tudo isso vai nesse jogo do equilíbrio, né? De você vai fazendo o equilíbrio possível. Pelo que eu entendi, você saiu do corporativo e você montou uma empresa com o seu marido? Na verdade, eu já era sócia dele. Eu quero saber como é que é isso. Eu já era sócia dele, né? Ele trabalhou muitos anos na Gazeta Mercantil, ele é especializado em analisar setores e empresas, fazia esse trabalho na Gazeta. Quando a Gazeta deixou de existir, ele abriu uma empresa e a gente tem a parceria com o Jornal Valor Econômico há 10 anos, estudando setores e empresas, né? E aí eu me desliguei da Abril em 2000 até esqueço, final de 2012, tem passa tão rápido. Nossa, é recente, então. Final de 2012, e resolvi que eu queria trabalhar fazendo palestra, fazendo livros, fazendo matérias para vários lugares, né? Então eu podia experimentar isso na minha empresa de conteúdo. Né? Eu já era sócia da empresa com ele, mas aí eu virei sócia mesmo. E como é que é esse trabalhar? Isso não significa que eu volte pro corporativo alguma hora, porque eu tenho essa liberdade e são escolhas, é legal porque eu tô mais próxima do meu filho nessa fase de adolescência, mas eu trabalho muito e a gente empreendendo trabalha até mais, né? Então, né? Aquilo que eu falei de eu estar no computador. Não, e tem uma coisa, né? O corporativo você tem as suas férias remuneradas, tem o 13º. Quando a gente está empreendendo um próprio negócio, acabou isso, né? Você pode viajar quando você quiser, mas você não tem aquela segurança. Mas agora eu preciso fazer muita palestra e muito livro para viajar. Tá certo? O tempo eu tenho, né? São as escolhas. Hoje você decide, né? Se você tivesse que dar um recado para as mulheres, olhando para nossa câmera, o que você falaria para elas? Eu falaria para ela ter uma boa conversa com ela hoje mesmo. Hoje mesmo. Uma boa conversa com ela. Olhar no espelho. E dar uma parada para ver como é que eu tô levando a minha vida, para ver se eu não tô levando ela no piloto automático. O que eu robotizado. Robotizado. Né? O que eu quero eu ainda não realizei. E aí eu quero mesmo ou eu tô sendo influenciada pelo externo, né? E depois disso traçar um plano. A gente está vivendo uma fase muito difícil, né? Se a gente fica só olhando o que a gente está lendo no jornal, a gente paralisa. Nossa. Mas não dá para paralisar. Até aproveitando essa minha outra parte profissional, que é de analisar setores e empresas, né? Eu fico dizendo para mim mesma, a gente vai passar essa crise. Tenho certeza. Então a gente tem que continuar produzindo, trabalhando e procurando ver se a gente tá na rota que a gente quer estar, né? Para quando o país melhorar, aí a gente vai longe. É importantíssimo você estar numa área que você aprecie, porque você passa a vida fazendo uma coisa que você não gosta, isso vai mexer com o seu sistema imunológico, você vai ficar doente, não é? Quanto mais a gente puder trabalhar numa área que gosta, sabendo que está fazendo, indo ao encontro dos sonhos, é recomendado.
Isso você falou para as mulheres. E os homens, você tem algum recado? Olha, eu adoro os homens, inclusive porque eu tenho 2 em casa, né? Eu sempre falo isso. Você é minoria, lá você fica quieta que lá você é sempre minoria. falo isso nas palestras. E você vê, no meu primeiro livro, eu fiz um capítulo sobre os homens, porque eu também digo que os homens também estão passando por uma fase de transição e de transformação. Sem dúvida. As referências que eles tinham do papel do homem não servem mais. A referência do pai, do padre, do professor, eles estão tendo que ter outras, mas estão sendo criadas, porque não servem as referências que ele tinha. Então tá difícil para ele também. Você acha que eles estão assustados com as mulheres de hoje? Um pouco. Como você define isso? Um pouco. O mais jovem já está se acostumando mais com uma mulher diferente, né? Então acho que isso facilita, né? Aí tem até um dilema no segundo livro que o Cláudio fala umas coisas muito bacanas, né? Que fala, o homem ainda quer uma mulher do lado dele, né? Ele quer uma mulher do lado dele, né? Agora, se ela trabalhar e ela não for tomada 100% da energia, do tempo, dos sonhos dela com a carreira e tiver um espacinho para ele, né? Que é isso que o meu marido me lembra quando ele chega com a taça de vinho. Taça de vinho, né? Eu sei que você tá trabalhando, eu sei que você tá aí, a gente adora o que faz, né? Então é difícil largar o computador, né? Mas ele também, quando chega com a taça de vinho, ele fala... Pô, ele quebra você, hein? Vamos combinar. Vamos dar uma atenção. Não é dar uma atenção pra ele, é dar uma atenção pros dois. Pros dois, né? Que é importantíssimo pro relacionamento. É dar uma atenção pros dois, né? Esse mundo a gente moderno, procurar... Essa tecnologia a gente tá procurar te equilibrar afastando. mais, é um desafio, né? Sempre. Você não acha que esse excesso de tecnologia está afastando não só os casais, mas a família, os amigos? Você vai num restaurante, já cheguei a ver 4 pessoas, cada um no seu telefone. Gente, e eu já tenho uma coisa, eu não vou em restaurante que tem televisão. Porque você está conversando com uma pessoa e ela está lá vendo, olhando. Hello, né? Não precisaria, né, ter televisão no restaurante, né? No restaurante não, né? Pelo amor de Deus. Na sala de espera do médico, tudo bem, porque você tá ali fazendo hora. Normalmente, na hora que eu termino o programa, eu pergunto para a minha entrevistada qual é a sua missão. Acontece que a Joyce já definiu a missão dela. Eu vou ler aqui e você vai depois pontuar, porque eu achei muito bonito. O meu engajamento, a minha causa de vida, é batalhar pelo desenvolvimento pessoal e profissional da mulher e por equidade de gêneros. Profundo, hein? Eu uso o meu conhecimento e a minha profissão de jornalista para esses interesses sociais. Esta é a descrição da Joyce Moisés, jornalista aqui no meu programa hoje, sobre a missão dela. Pontue um pouco mais sobre isso, porque eu achei maravilhoso, eu até copiei aqui. É porque é bacana quando você consegue fazer algo que te faz feliz, mas é útil para mais alguém, né? É útil isso verdadeiramente, né? Agora, às vezes eu vejo pessoas que têm uma causa, mas é de um jeito ferrenho e intolerante. É de um jeito ferrenho e intolerante. E aí isso não, assim, quer dizer, eu batalho pelo desenvolvimento feminino, mas é legal escutar os homens também. E fazerem parte de qualquer associação, por tem que exemplo, incluir, né? Por exemplo, teve uma época que eu editava, para dar um exemplo prático, teve uma época que eu era responsável pela revista Cláudia Bebê, hoje não existe mais, a Cláudia Bebê. E aí tinham grupos que eram a favor da fralda de pano, grupos a favor do parto normal. Maravilhoso! Desde que você entenda quem não quer usar fralda de pano. Sim, não pode ser radical, né? Não pode ser radical. Então, nessa questão da luta pelo desenvolvimento feminino, pelo desenvolvimento pessoal e profissional, pela equidade de gênero, é mais do que justo, né? A gente começou falando de feminismo. O feminismo é dar oportunidades iguais. Por que a mulher vai fazer a mesma coisa e vai ganhar menos? Nossa, essa tá... Nós vamos consertar isso em breve. Mas de uma forma que seja de lhe propor diálogo. Diálogo e ver como nós podemos fazer mudanças juntos, né? Eu vou sugerir aqui aos nossos ouvintes, internautas, que leiam sobre Mulheres Modernas, Dilemas Modernos. Eu já li, foi muito bom. E se pelas palavras aqui da Joyce,
vocês podem ter uma ideia do conteúdo do livro. Queria te agradecer, Joyce. Foi um prazer conhecer você mais de perto. Parece que você é minha vizinha, né? Nós vamos almoçar juntos. Isso aqui está engatado, uma bela de uma parceria. Agradeço a minha parceria com vocês, a de vocês comigo, porque o meu programa tá bombando. Não cheguei a ser uma Anitta ainda, nem uma Hebe, mas eu tenho certeza que com as boas notícias que eu trago, aos poucos a gente vai contaminando o pensar das pessoas de coisas boas. Porque uma notícia ninguém quer saber mais. Uma boa tarde, espero vocês para o nosso próximo assunto, que será sexo tântrico. Hello! Boa tarde e obrigada.